hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Já se sentiu como uma folha ao vento, à mercê das tempestades mentais, um turbilhão de pensamentos e emoções que o desestabiliza, roubando-lhe a paz e a clareza? Essa é a essência de uma crise mental, um desequilíbrio profundo, uma perturbação da nossa homeostase emocional e racional. Mas e se existisse um farol, uma filosofia capaz de nos guiar através dessa escuridão? Um pensador que, com a serenidade de um mestre zen, nos ensinasse a compreender a natureza das nossas emoções e a encontrar a paz interior? Permita-me apresentar-lhe Baruch Spinoza, o filósofo que desafiou dogmas e nos legou um sistema de pensamento revolucionário, um mapa para navegar as complexidades da mente humana. Spinoza não oferece soluções mágicas, nem fórmulas simplistas. Ele propõe um mergulho profundo na realidade, uma aceitação radical da nossa natureza e do mundo que nos cerca. E enquanto Spinoza nos convida à serenidade, Nietzsche observa. O filósofo da superação, do eterno retorno, reconhece a importância da luta, da dor, como motor de transformação. Mas por vezes, a serenidade é a arma mais poderosa. Neste vídeo, vamos desconstruir as crises mentais através dos conceitos de Spinoza. Vamos explorar como a sua filosofia pode nos ajudar a compreender as nossas emoções, a aceitar a realidade e a encontrar a paz interior. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento e transformação. Uma jornada onde a razão e a emoção se encontram e onde a serenidade se torna o nosso maior trunfo. Já se pegou remoendo o passado, lamentando as decisões que tomou, desejando ter feito diferente? Essa angústia, essa sensação de impotência, nasce da ilusão do livre-arbítrio. Acreditamos que somos os únicos autores das nossas ações, que temos o poder de moldar o nosso destino como bem entendemos. Mas Spinoza nos convida a questionar essa crença. Para Spinoza, tudo o que acontece é uma consequência necessária da natureza. Somos parte de um sistema complexo e interconectado, onde cada evento é determinado por uma cadeia causal infinita. Não há espaço para o acaso, nem para a liberdade absoluta. Essa visão, à primeira vista, pode parecer limitante, até mesmo desesperadora, mas na verdade, ela encerra um profundo potencial libertador. Imagine um rio. Você pode tentar controlar o seu fluxo, construir barragens, desviar o seu curso, mas a natureza, implacável, acabará por prevalecer. A água encontrará o seu caminho, rompendo as barreiras, seguindo o seu destino. Da mesma forma, tentar controlar o fluxo da vida, resistir às suas inevitabilidades, é uma batalha perdida. A frustração e o sofrimento são as consequências inevitáveis dessa luta. Mas e se, em vez de lutar contra o rio, aprendêssemos a navegar nas suas correntes? E se, em vez de nos agarrarmos à ilusão do controle, aceitássemos a natureza determinística da realidade? Spinoza nos oferece essa alternativa, a compreensão como ferramenta de libertação. Pare um instante e reflita sobre uma situação recente que lhe causou angústia. Um projeto que não deu certo, um relacionamento que terminou, uma oportunidade perdida. Analise essa situação sob a perspectiva do determinismo spinozista. Tente identificar as causas que levaram a esse resultado, os fatores que estavam fora do seu controle. Ao fazer esse exercício, você poderá perceber que nem tudo depende das suas escolhas, que muitas vezes somos apenas peças em um jogo maior. Essa percepção não elimina a sua responsabilidade, mas diminui o peso da culpa e da frustração. Spinoza nos convida a aceitar o fluxo da vida, não como vítimas, mas como partes integrantes de um sistema maior. A chave não é controlar, mas compreender. Ao compreendermos a natureza das coisas,
Ao aceitarmos o nosso lugar no universo, encontramos a serenidade que tanto buscamos. Já se sentiu à mercê das suas emoções, como se elas o controlassem, o dominassem por completo, um turbilhão de sentimentos que o impede de pensar com clareza, de agir com sabedoria? Spinoza nos ensina que nem todas as emoções são iguais. Ele faz uma distinção crucial entre emoções ou paixões e afetos ou ações. As emoções, para Spinoza, são estados passivos que nos tornam vulneráveis e dependentes de fatores externos. A raiva, o medo, a tristeza, a inveja são como correntes que nos aprisionam, que nos impedem de exercer o nosso poder. Quando somos dominados pelas emoções, perdemos a nossa autonomia, tornamo-nos escravos dos nossos próprios sentimentos. Os afetos, por outro lado, são estados ativos, que nos capacitam e fortalecem. A alegria, o amor, a coragem, a compaixão são como asas que nos permitem voar, que nos impulsionam a agir de forma construtiva. Quando somos movidos pelos afetos, exercemos o nosso poder, tornamo-nos senhores do nosso próprio destino. Imagine a raiva, uma emoção intensa, que pode nos levar a agir de forma impulsiva e destrutiva. Mas e se, em vez de nos deixarmos dominar pela raiva, a transformássemos em assertividade? E se em vez de explodir em fúria, usássemos a nossa energia para defender os nossos direitos, para lutar por aquilo em que acreditamos? Spinoza nos oferece uma técnica poderosa para transformar as emoções em afetos: a análise racional. Ele nos convida a examinar as nossas emoções com a frieza de um cientista, a identificar os seus gatilhos, as suas causas, as suas consequências. Ao compreendermos a origem das nossas emoções, podemos desativar o seu poder destrutivo e transformá-las em ações construtivas. Não se trata de negar as emoções, de reprimi-las ou de ignorá-las. Spinoza não é um estoico. Ele reconhece a importância das emoções na nossa vida, mas nos convida a dançar em harmonia com elas, a integrá-las. A nossa razão. Ao fazermos isso, transformamos a turbulência interior em uma sinfonia de força, a passividade em ação, a vulnerabilidade em poder. Spinoza nos mostra que as nossas emoções não precisam ser os nossos inimigos. Elas podem ser os nossos aliados, os nossos combustíveis, as nossas fontes de energia. Basta aprendermos a usá-las com sabedoria. Já se viu preso na busca incessante pela felicidade, como se ela fosse um tesouro escondido em um lugar distante, uma promessa vaga, sempre adiada para um futuro incerto. Spinoza nos convida a repensar essa busca. Ele nos mostra que a felicidade não é um destino, mas um estado de ser, um modo de viver o presente. Para Spinoza, cada ser possui um conatas, um esforço inato para preservar a sua existência, para aumentar o seu poder de agir. Esse conatas é a força vital que nos impulsiona a buscar o que é bom para nós, a evitar o que nos prejudica. E a alegria, para Spinoza, é o indicador de que estamos no caminho certo, de que estamos vivendo de acordo com a nossa natureza. Quando sentimos alegria, o nosso conatas aumenta, a nossa energia vital se expande, sentimos-nos mais fortes, mais capazes, mais conectados com o mundo. A alegria nos abre para novas possibilidades, nos inspira a criar, a amar, a viver plenamente. A tristeza, por outro lado, diminui o nosso conatas, nos enfraquece e nos isola. Sentimos-nos impotentes, desanimados, desconectados da vida. A tristeza nos fecha em nós mesmos, nos impede de ver as oportunidades, nos paralisa diante dos desafios. Spinoza nos ensina que a alegria é um sinal de que estamos vivendo de acordo com a nossa natureza, de que estamos expressando o nosso potencial máximo. A tristeza, por sua vez,
é um sinal de que estamos em conflito interno, de que estamos resistindo à nossa verdadeira essência. Pare um instante e reflita sobre as atividades e os pensamentos que geram alegria em você. O que te faz sentir vivo, energizado, conectado com o mundo. O que te inspira, te motiva, te faz sorrir. Identifique essas fontes de alegria e cultive-as conscientemente. Dedique tempo às atividades que te dão prazer. Cerque-se de pessoas que te fazem bem. Alimente os pensamentos que te fortalecem. Ao fazer isso, você estará aumentando o seu conatas, expandindo a sua energia vital e atraindo mais alegria para a sua vida. Spinoza nos mostra que a felicidade não é um presente que recebemos, mas uma conquista que alcançamos, uma conquista diária, construída com pequenas escolhas, com ações conscientes, com a alegria de ser quem somos, aqui e agora. Já se pegou pensando na mente e no corpo como entidades separadas, como se um não tivesse nada a ver com o outro, como se a mente fosse um fantasma habitando uma máquina, sem nenhuma influência sobre o seu funcionamento? Spinoza nos convida a abandonar essa visão dualista. Ele nos mostra que a mente e o corpo são duas faces da mesma moeda, duas manifestações de uma mesma substância. Para Spinoza, o que acontece no corpo afeta a mente, e vice-versa. Um corpo doente, cansado, maltratado, inevitavelmente gera uma mente doente, cansada, maltratada. Uma mente ansiosa, estressada, deprimida, inevitavelmente gera um corpo tenso, dolorido, adoecido. A mente e o corpo estão interligados, em constante comunicação, influenciando-se mutuamente. Pense na prática de exercícios físicos. Quando nos exercitamos, liberamos endorfinas, neurotransmissores que promovem a sensação de bem-estar e prazer. Esses neurotransmissores atuam no cérebro, reduzindo a ansiedade, aliviando a depressão, melhorando o humor. Ao cuidarmos do nosso corpo, estamos cuidando da nossa mente. Da mesma forma, quando praticamos meditação ou mindfulness, acalmamos a mente, reduzimos o estresse, aumentamos a nossa capacidade de concentração e atenção. Esses benefícios mentais se refletem no corpo, relaxando os músculos, diminuindo a pressão arterial, fortalecendo o sistema imunológico. Ao cuidarmos da nossa mente, estamos cuidando do nosso corpo. Spinoza nos mostra que a saúde mental não é apenas uma questão de pensamentos e emoções, mas também de hábitos e práticas. Uma alimentação saudável, sono adequado, exercícios físicos regulares, momentos de lazer e relaxamento, são todos essenciais para o bem-estar da mente. Reserve um tempo para cuidar do seu corpo e da sua mente. Faça uma caminhada na natureza, pratique yoga, medite, cante, pinte, escreva, leia um livro, converse com um amigo, abrace um ente querido. Encontre atividades que te dão prazer, que te conectam com o seu corpo e com a sua mente, e ao fazer isso, você estará fortalecendo a sua saúde mental, aumentando a sua energia vital e vivendo uma vida mais plena e feliz. Spinoza nos revela que a mente e o corpo não são entidades separadas, mas sim um reflexo um do outro. Cuidar de um é cuidar do outro. Em uma dança harmoniosa em direção à saúde mental, já se sentiu paralisado pelo medo da morte, como se ela fosse um monstro à espreita, pronto para nos engolir a qualquer momento, um fantasma que assombra os nossos pensamentos, que nos impede de viver plenamente. Spinoza nos convida a encarar a morte com outros olhos. Ele nos mostra que a morte não é um fim, mas uma transformação, uma passagem para um novo estado de ser. Para Spinoza, a morte é apenas a dissolução do nosso corpo, a desintegração dos nossos átomos, mas a substância, a natureza, o universo permanecem eternos.
Nós somos parte dessa substância. Somos expressões da natureza. E, portanto, a nossa essência, a nossa energia, não se perde com a morte. Ela se transforma, se integra ao todo, continua a existir em outras formas. Spinoza não acredita em uma vida após a morte, em um paraíso ou inferno. Para ele, a imortalidade não é uma questão de prolongar a nossa existência individual, mas de reconhecer a nossa conexão com a natureza eterna. Ao compreendermos que somos parte de um sistema maior, que a nossa vida é apenas um instante em um ciclo infinito, o medo da morte perde o seu poder. Não se trata de negar a morte, de ignorá-la ou de fingir que ela não existe. Spinoza não é um negacionista. Ele reconhece a importância da morte como parte da vida, como um processo natural e inevitável. Mas ele nos convida a concentrar a nossa atenção no presente, a viver uma vida virtuosa e significativa, a aproveitar cada momento como se fosse o último. Em vez de temer a morte, devemos nos preocupar em viver bem, em amar, em aprender, em crescer, em contribuir para o mundo. Ao fazermos isso, estaremos deixando um legado, uma marca na história, uma influência positiva na vida das pessoas. E essa influência, essa energia, continuará a existir, mesmo após a nossa morte. Pense nas pessoas que te inspiram, nos seus ídolos, nos seus mentores. Eles já se foram, mas as suas ideias, as suas obras, os seus ensinamentos continuam a nos influenciar, a nos guiar, a nos inspirar. A morte não apagou a sua existência, apenas a transformou. Spinoza nos mostra que a morte não é o fim da história, mas apenas um capítulo que nos convida a refletir sobre o sentido da vida, a valorizar o presente e amar intensamente, a viver plenamente. Ao fazermos isso, estaremos transcendendo o medo da morte e encontrando a paz interior. Spinoza nos convida a encarar a morte não como um abismo, mas como uma porta para a eternidade. Ao compreendermos nossa conexão com a natureza, transcendemos o medo e abraçamos a paz interior. Chegamos ao fim da nossa jornada através da filosofia de Spinoza. Percorremos um caminho de autoconhecimento, de compreensão da natureza humana, de busca pela serenidade interior. Exploramos os principais conceitos espinosistas que podem nos ajudar a superar as crises mentais, o determinismo, os afetos, a alegria, a conexão corpo-mente e a visão sobre a morte. Vimos como a crença no lever arbitri pode gerar frustração e sofrimento, e como a aceitação da natureza determinística da realidade pode nos libertar do peso da culpa e da impotência. Aprendemos a transformar as nossas emoções em afetos, a usar a razão para dominar as paixões, a encontrar a força interior que reside em cada um de nós. Descobrimos que a felicidade não é um destino, mas um caminho, um estado de ser que podemos cultivar no presente através da alegria, da gratidão, da conexão com a natureza. E compreendemos que a mente e o corpo não são entidades separadas, mas sim um reflexo um do outro, e que cuidar de um é cuidar do outro. Encaramos a morte não como um fim, mas como uma transformação, uma passagem para um novo estado de ser, e descobrimos que a nossa essência, a nossa energia, não se perde com a morte, mas se integra ao todo, continua a existir em outras formas. Spinoza nos mostrou que a vida não é fácil, que o sofrimento é inevitável, mas que podemos encontrar a paz interior através da razão, da compreensão, da aceitação. Ele nos convidou a viver uma vida virtuosa e significativa, a amar intensamente, a aprender continuamente, a contribuir para o mundo
Que a filosofia de Spinoza continue a te inspirar e a te guiar em sua jornada, que você possa aplicar os seus ensinamentos em suas situações cotidianas, em seus relacionamentos, em seus desafios, que você possa encontrar a serenidade, a alegria e a liberdade interior que tanto busca. Parafraseando Spinoza, a paz não é a ausência de guerra, mas uma virtude que nasce da força da alma. Nietzsche diria: torne-se quem você é. Spinoza complementaria: compreenda quem você é.